Gente, vamos falar um pouquinho então a respeito do sono dos bebês. Eu sei que isso é uma coisa que tira o sono literalmente de muitas mães, né? Só que a gente precisa saber algumas coisas para tentar melhorar o sono do bebê, até para vocês conseguirem descansar um pouco mais e ter um emagrecimento mais efetivo, tá? No início, logo que o bebê nasce, ele tem um sono polifásico. O que que significa isso? Ele tem vários ciclos de sono que são emendados ou não sozinhos, né? Então, o ciclo de sono do bebê, ele dura de 45 minutos a 1 hora. Ele não tem a duração de um ciclo de sono só do adulto. O nosso ciclo de sono, por exemplo, ele dura ali de 7 a 9 horas, né? Então, por isso que a gente dorme períodos mais longos direto. O bebê não. Ele dorme de 45 minutos a 1 hora direto, acorda, e o bebê que dorme a noite toda é o bebê que consegue emendar um ciclo de sono no outro sozinho, sem precisar da ajuda da mãe. Já os bebês que têm dificuldade e acordam o tempo todo durante a noite, são bebês que não conseguem fazer essa troca de ciclo, né, sozinho. Então, ele precisa normalmente da ajuda da mãe, seja no peito, seja na chupeta, seja na mamadeira, seja acalentando, né, com carinho, com um chacoalhãozinho ali. Então, tem várias formas da gente fazer o bebê voltar a dormir novamente, tá? E olha só que interessante, no início da vida do bebê, ali eu acredito que até por volta de uns 4, 6 meses, os trabalhos não têm isso bem determinado, o sono da mãe também fica polifásico. Então, quando os bebês são muito pequenininhos, a gente tem sim o efeito da privação do sono, que é devastador, né? Mas eu percebo, inclusive na prática, que esse efeito ele é inclusive menor do que quando o bebê está lá com 1 ano e volta a acordar de hora em hora. Essa fase, ela costuma ser mais devastadora para a mãe do que quando o bebê é ali recém-nascido, porque nessa fase, o sono da mãe, ele também fica polifásico. Então, a mãe dormir 10 minutos significa ela dormir 2 horas, equivale ao mesmo tempo de 2 horas dentro de um ciclo de sono lá monofásico. Então, olha que lindo, né? A gente tem toda essa adaptação justamente para poder receber esse bebê. E é esperado, gente, que o bebê vá dormir a noite toda depois dos 7 anos. Só esquecem de contar isso pra gente antes da gente ter filho, né? Mas esse é o esperado, é o bebê dormir a noite toda só depois dos 7 anos. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, a gente tem que ter um pouco de compaixão por eles, porque para eles é difícil também, faz parte do desenvolvimento cerebral. Normalmente, até os 3 anos, o sono já está muito mais regular, tá? As crianças já conseguem dormir muito melhor, né? E lógico que existem técnicas que a gente pode aplicar, né? Não cruéis com os bebês, né? E aí relativo também à alimentação, para fazê-los dormir um pouquinho melhor. Então, quando o bebê já está na fase de introdução alimentar, já está ali depois dos 6 meses, a gente ofertar uma boa quantidade de carboidrato, por exemplo, antes de dormir, é super importante. Né? O bebê ele precisa estar com a barriguinha ali bem cheinha de carboidratos para conseguir dormir, carboidratos bons, né? Para conseguir dormir melhor. E aí eu incluo as frutas, a gente inclui, por exemplo, a batata doce, uma mandioquinha. Então, fazer um jantar um pouco mais caprichado nesses carboidratos, por volta de 6, 6:30, que é o horário que os bebês normalmente jantam. E ali por volta da ceia, se o bebê ainda já fizer essa ceia, né, ali por volta de 8, 8:30, dá mais uma fruta para esse bebê, tá? Ou então, gente, se é bebê muito pequenininho, peito, né? O leite ou a fórmula que também tem bons aportes aí de carboidrato, tá? Se a gente estiver falando de crianças maiores, vale a pena a gente investir aí nas frutas ricas em fitomelatonina, como por exemplo o kiwi, como por exemplo a cereja, que tem bastante fitomelatonina e que realmente contribui bastante no sono, além de serem uma ótima fonte de carboidrato, né? Então, caprichar nessas fontes aí para essas crianças. E, gente, uso de telas, isso na prática faz muita diferença para o sono desses bebês, para a qualidade do sono desses bebês, tá? Não expor a criança à tela depois das 8 horas da noite, tá? Na verdade, o ideal seria depois das 6 da tarde, a gente já não ter contato nenhum com nenhuma tela, seja de computador, de celular, iPad, televisão, evitar principalmente em crianças muito pequenas. Inclusive, a Academia Americana de Pediatria,
recomenda a gente não utilizar nenhum tipo de tela até os 2 anos de idade, até para o desenvolvimento visual, né? Eu sei que isso muitas vezes na prática fica complicado, porque muitas vezes é o tempo que a mãe tem ali de descansar, é o tempo que ela tem às vezes para lavar uma louça, para estender uma roupa, para fazer alguma coisa ali para ela também. Mas se puder ter esse tempinho, né, esperar até os 2 anos é o ideal, tá? Então, tentem ter um pouquinho de paciência. Eu sei que é super complicado ficar acordando durante a noite inteira, né? Muitas vezes a minha filha mesma, ela demorou muito para dormir a noite inteira. Ela foi dormir depois de 1 ano e 3 meses e ela passou ali dos 6 meses até 1 ano e 3 meses acordando de hora em hora. Então, aí eu tive até que buscar ajuda de uma consultora de sono, tá? Inclusive, se alguém quiser o contato, ela faz atendimento online, ou procura alguma legal da cidade de vocês, mas tentem achar uma, gente, que tenha muito carinho com as crianças, porque isso faz parte do desenvolvimento neurológico delas. Se a gente força muito essa questão do sono, a gente pode estar até, inclusive, prejudicando esse desenvolvimento neurológico, tá? Então, uso de telas, ter contato ao ar livre também, principalmente ali no entardecer, 4h30, 5 horas, 6 horas da tarde, a criança tá ao ar livre, dá uma voltinha com ela fora de casa, ela acompanhar esse entardecer, esse sol se colocando, né, se pondo. Então, eu acho que isso também contribui bastante, tá? Então, bom aporte de carboidrato, uso de telas e contato com a luz fora, né? A luz de fora, a luz ali, aquele finalzinho do dia, luz externa, que é super importante, tá? E acordar cedo também faz parte de um bom desenvolvimento dos bebês, tá? Eu sei que tem gente que fala, mas meu filho, sei lá, de 4, 5 meses, tá indo dormir super tarde porque ele não dorme, né? É importante a gente tentando puxar esse sono um pouco mais cedo. Criança deve dormir cedo, tá? Dormir ali por volta de 8h30 no máximo, para estar acordando ali 6h30. Isso é o mais saudável para elas, é o que deixa o sono delas um pouco mais equilibrado. Tá bom? Então fiquem atentas a essas situações, tá? Para vocês poderem ter uma qualidade de sono também melhor. Se for criança acima de 1 ano, pode usar o própolis, tá? O própolis, ele ajuda bastante no sono, vai ajudar na imunidade, vai ajudar no sono também. Então, pingar ali 5 gotinhas do própolis não alcoólico para criança somente acima de 1 ano vai ajudar também. Pinga antes de dormir, que ajuda a dar uma noite de sono um pouquinho mais tranquila. Tá bom, gente? Então, fiquem atentas e bom descanso para vocês na medida do possível, né? Um beijo, até o próximo vídeo.